Boa tarde, alunos do nono ano. Está começando aqui mais uma videoaula de língua portuguesa. E nós iremos revisar o gênero visto nessa semana. A gente for revisar o gênero da semana, é o gênero artigo de divulgação científica. O que diz? O que ele traz como principais características? É um gênero que tem como função principal apresentar conhecimentos científicos para leitores não especializados. Então, a gente já vê que o público-alvo, o leitor desse tipo de texto, não são necessariamente pessoas que estão ali fazendo pesquisas científicas, né? Não é aquele público acadêmico, não é o cientista que está no laboratório. São pessoas normais, como eu, você, e que têm interesse pela ciência. Habitualmente é produzido por jornalistas, professores, cientistas, com finalidade de expor, de apresentar alguma pesquisa ou descoberta. As características. Esfera de produção, jornalística, escolar e científica. Esfera de produção é onde esses textos são produzidos, entendeu, gente? Geralmente em jornais, não é? Redações de revistas, nas universidades e nas escolas. O formato é impresso, a modalidade é escrita e visual, porque ela apresenta imagens também. Geralmente vem gráficos associados ao texto, não é? Sequência textual é explicativa. O interlocutor seria o leitor do texto. São pessoas leigas interessadas em conhecer um pouco sobre algumas descobertas da ciência. A finalidade, eles pegam muito no pé nisso aí, né? Eles cobram muito. Qual a finalidade do texto? Aí você tem que ler o texto, absorver o contexto, não é? Mas, em se tratando de artigo de divulgação científica, a finalidade é apresentar conhecimento científico a público não especializado. O objetivo do enunciador é expor e divulgar os resultados de uma pesquisa ou descoberta científica. Então é isso, gente. O veículo de divulgação são as revistas, jornais, blogs e sites. E ele serve para divulgar as descobertas da ciência. Porque senão, todo esse mundo, todas essas descobertas iam ficar restritas só aos cientistas, só aos pesquisadores. E o público comum, a massa, a população em peso, não iria ter acesso. Então, tá bem aí, gente. A finalidade é trazer o mundo da ciência para leitores leigos. A linguagem é a linguagem verbal escrita. No entanto, podem ser apresentados gráficos, infográficos, fotografias associadas ao texto verbal. Então, como foi dito, ele trabalha com imagens também, né? Ilustrações, gráficos. O registro é formal, ou seja, é aquele português dito correto. Formal, porque ele respeita a forma com que as palavras, com que o português está nos dicionários e nas gramáticas. A linguagem é clara e simples para facilitar o entendimento do texto. Léxico, próximo do leitor leigo. Léxico, gente, são as palavras que o escritor, que o autor vai utilizar no texto dele. Então, as palavras têm que ser palavras que o público leigo compreenda. Uso de comparações e exemplificações, exatamente para facilitar a compreensão, como é um público leigo, não é? Então a gente vai precisar de exemplos e comparações. Uso de aspas para indicar sentido figurado, expressão irônica ou fala de outrem. A gente já viu as funções das aspas, então a gente vai ter que usar ela da forma correta, da forma adequada. Uso de conectores lógicos para construir a coesão e a progressão de ideias. Esses conectores aí são as expressões, os recursos que você vai utilizar ao longo do texto para ele fazer sentido. Geralmente são as conjunções e as expressões que vão conectar o seu texto para dar uma ordem lógica a ele. A citação direta da fala de cientistas e pesquisadores, conhecida como discurso de autoridade. Então, a gente vai ter a citação de cientistas e de pessoas que têm uma certa autoridade naquele assunto. E aí ficou uma atividade na última aula, que era abordando o gênero artigo de divulgação científica. Foram algumas questões, se eu não me engano, 5 questões. E agora a gente vai corrigir, vai ler os textos e vai tentar corrigir a atividade, ok? Vamos lá. O primeiro texto foi esse aí. A gente vê aqui lá no finalzinho, se você olhar aqui, olha lá embaixo, ok? Vai ter aí a citação, a fonte do texto, no caso. Aí você vê, revista super interessante, São Paulo, abril, número 247, dezembro de 2007. Então você vê que esse texto foi tirado da revista super interessante. O que diz aí? Vamos lá. Tampe a panela.
Parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a ciência explica como é possível ser um cidadão ecossustentável adotando o simples ato de tampar a panela enquanto esquenta a água, para o macarrão ou para o cafezinho. Segundo o físico Cláudio Furukawa, da USP, a cada minuto que a água ferve em uma panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam. Com o vapor vão embora 11.000 calorias. Como o poder de conferir calor do GLP, aquele gás utilizado no botijão de cozinha, é de 11.000 calorias por grama, será preciso 1 grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma quantidade de água. Isso pode não parecer nada para você ou para um botijão de 13 quilos, mas imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados pode provocar em uma população como a do Brasil. 54,6 toneladas de gás desperdiçado por minuto de aquecimento da água, considerando que cada família brasileira faça um cafezinho por dia, ou 4.200 botijões desperdiçados. Primeira questão. Segundo o físico da USP, Cláudio Furukawa, é possível ser um cidadão ecossustentável adotando atos simples. É um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida no planeta. Aí, letra A, tampar a panela para a comida não esfriar, seguindo os conselhos da mãe. Letra B, reduzir a quantidade de calorias, fervendo a água em recipientes tampados. Letra C, analisar o calor do GLP enquanto a água estiver em processo de ebulição. Letra D, aquecer líquidos utilizando os botijões de 13 quilos, pois consomem menos. E letra E, diminuir a chama do fogão para aquecer quantidades maiores de líquido. Então a resposta aí, pessoal, tá lógico, né? Letra B, reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. Já pelo título do texto, olha, tampe a panela. Ele já tá no imperativo o verbo tampar, tampe, não é? Ele já tá dando uma dica para você tampar a panela. Então a resposta aí, letra B. Segunda questão. O contato com textos exercita a capacidade de reconhecer os fins para os quais este ou aquele texto é produzido. Esse texto tem por finalidade. Qual é a finalidade desse texto? Solicitar soluções para os problemas apresentados. B. Apresentar um conteúdo de natureza científica. Letra C. Divulgar informações da vida pessoal do pesquisador. Letra D. Instruir o leitor sobre como utilizar corretamente o botijão. Letra E, anunciar um determinado tipo de botijão de gás. Olha, pessoal, o texto ele não está instruindo como utilizar corretamente o botijão, e sim a panela, não é? Então a resposta aí melhor, mais próxima aí da finalidade desse texto é solicitar soluções para os problemas apresentados, que seriam quais? Tampar a panela. Próxima questão tem o texto 1 e o texto 2, não é? O texto 1 aí diz o seguinte: é evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la? Realmente a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D naturalmente, e são alimentos que talvez você não queira exagerar. Manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Texto 2. Todos nós sabemos que a vitamina D, colecalciferol, é crucial para a sua saúde. Mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas que os humanos normalmente consomem? Embora exista em algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua pele e não a colocasse direto em sua boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Questão 3, o que ela diz? Frequentemente, circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 2 contrapõe-se a um quando: letra A, comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina. Letra B,
demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde. Está falando do texto 2, né? Enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meio de alimentos. Letra D. Afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite, não em seus derivados. E letra E. Levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente a vitamina D. E aí, pessoal, a resposta correta aqui, letra C. Enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meio de alimentos. Próximo texto aí. Azeite de oliva e óleo de linhaça, uma dupla imbatível. Rico em gorduras do bem, ela combate a obesidade, dá um chega pra lá no diabetes e ainda livra o coração de entraves. Ninguém precisa esquentar a cabeça caso não seja possível usar os dois óleos juntinhos no mesmo dia. Individualmente, o duo também bate um bolão. Segundo um estudo recente do grupo Eurolive, formado por instituições de 5 países europeus, os polifenóis do azeite de oliva ajudam a frear a oxidação do colesterol LDL, considerado perigoso. Quando isso ocorre, reduz-se o risco de placas de gordura na parede dos vasos, a temida arteriosclerose, doença por trás de encrencas como o infarto. Questão 4. Para divulgar conhecimento de natureza científica para um público não especializado, Manarini recorre à associação entre vocabulário formal e vocabulário informal. Altera-se o grau de formalidade do segmento no texto sem alterar o sentido da informação com a substituição de... Aí vamos ver aqui como é que a pergunta ele quer saber. Como é que se altera o grau de formalidade sem alterar o sentido da informação? Ele quer a mesma informação, só que numa linguagem mais informal. Letra A. Dá um chega pra lá no diabetes por manda embora o diabetes. B. Esquentar a cabeça por quebrar a cabeça. Letra C. Bate um bolão por é um show. Letra D. Juntinhos por icote, misturadinhos. Letra E. Por trás de encrencas, por causadora de problemas. A resposta é a letra E, gente. Por trás de encrencas, por causadora de problemas. Próximo texto aí. Grupo transforma pele humana em neurônios. Neurônio, gente, para quem não sabe, são as células do cérebro humano, ok? As células que compõem seu cérebro. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos da América conseguiu alterar células extraídas da pele de uma mulher de 82 anos, sofrendo de uma doença nervosa degenerativa, e conseguiu transformá-las em células capazes de se transformarem virtualmente em qualquer tipo de órgão do corpo. Em outras palavras, ganharam os poderes das células-tronco pluripotentes, normalmente obtidas a partir da destruição de embriões. O método usado na pesquisa, descrita hoje na revista Science, existe desde o ano passado, quando um grupo liderado pelo japonês Shinya Yamanaka criou as chamadas IPS, células-tronco de pluripotência induzida. O novo estudo, porém, mostra pela primeira vez que é possível aplicá-lo a células de pessoas doentes, portadoras de esclerose lateral amiotrófica, ELA, mal que destrói o sistema nervoso progressivamente. Pela primeira vez, seremos capazes de observar células com ELA ao microscópio e ver como elas morrem, disse Valerie Estes, diretora do projeto ALS, ELA em inglês, que financiou parte da pesquisa. Observar em detalhes a degeneração pode sugerir novos métodos para tratar a ela. Então esse texto aqui já tem uma linguagem bem mais própria da medicina, né, da ciência, uma linguagem bem formal, ok? Questão 5. A análise dos elementos constitutivos do texto e a identificação de seu gênero permitem ao leitor inferir que o objetivo do autor é: letra A. Apresentar a opinião da diretora do projeto ALS. Um artigo de divulgação científica nunca divulga opiniões, ok, gente? Sempre as descobertas da ciência. A ciência não trabalha com opiniões. B. Expor a sua opinião como um especialista no tema. De novo a palavra opinião, né? C. Descrever os procedimentos de uma experiência científica. Ele descreveu os procedimentos? Não, né? D. Defender a pesquisa e a opinião dos pesquisadores dos Estados Unidos. Falou de novo a palavra opinião, né?
E é informar os resultados de uma nova pesquisa feita nos Estados Unidos da América. Resposta letra E, gente. Então, é isso, pessoal. Esse foi o fim da nossa aula. Um abraço a todos e até a próxima aula.